O século XIX está repleto de muitas histórias de vida que foram perdidas ou esquecidas. Neste vídeo, vamos explorar 5 pessoas sobre as quais você provavelmente nunca ouviu falar. As histórias deles variam de chocantes e tristes a inspiradoras. Venha comigo explorar essas vidas esquecidas que ficaram ocultas por tanto tempo. Começamos com a história de uma cafetina da Louisiana que saiu do nada para se tornar uma milionária famosa. Lulu Henley, também conhecida como Lulu White, provavelmente nasceu por volta de 1868 em uma fazenda perto de Selma, Alabama. Porém, alguns historiadores questionaram isso e, na ausência de um registro de nascimento, argumentam que evidências circunstanciais sugerem que ela, na verdade, nasceu anos antes. Provavelmente durante a Guerra Civil Americana, entre 1861 e 1865, ou no final da década de 1850, ela vinha de uma origem racial mista e, na época, era chamada de quadrona. Esse termo, que hoje é considerado racialmente insensível, era amplamente utilizado na época para indicar alguém cuja origem étnica se acreditava ser um quarto negra. Ela afirmava ser uma migrante das Índias Ocidentais e, portanto, de descendência crioula, mas não está claro se isso era verdade ou não. Há muito sobre a vida de Lulu, que foi inventado por ela, e em vários momentos ela afirmou que sua família era de Cuba, da Jamaica ou de uma das muitas outras ilhas das Índias Ocidentais. Pouco se sabe sobre a infância de Lulu, mas deve ter sido marcada por considerável privação. Afinal, esse era o período de reconstrução após a Guerra Civil. Um conflito que arrasou a economia de estados do Sul, como o Alabama, e do qual a recuperação levou anos. Talvez tenha sido a pobreza rural enfrentada por estados como o Alabama após a guerra, o que levou Lulu a se mudar para Nova Orleans, principal cidade da Louisiana, a oeste do Alabama. No início dos anos 1880, Lulu provavelmente era só uma adolescente então. Para conseguir sobreviver, ela rapidamente entrou para o mundo do crime. Novamente, muitos detalhes sobre isso não são claros, mas ela foi presa em várias ocasiões por pequenos furtos e outros delitos. Ela logo começou a trabalhar como prostituta. Entre meados e o fim da década de 1880, ao atingir a vida adulta, ela já havia conquistado uma clientela considerável, atraindo clientes ricos. Com esse trabalho, ela logo acumulou muito dinheiro e no início da década de 1890 já tinha capital para gastar. Foi isso que lhe permitiu entrar nos negócios dessa forma, o que a levaria a chamar a atenção de muitos cidadãos de Nova Orleans. Lulu estava morando em Nova Orleans durante um período muito interessante de sua história. A cidade surgiu no século XVIII como a capital da vasta colônia francesa da Louisiana, que reivindicava grande parte do que hoje conhecemos como o meio-oeste americano. Ela se tornou parte dos Estados Unidos após a compra da Louisiana, em 1803, quando o governo americano comprou a colônia da França por 15 milhões de dólares. Depois disso, Nova Orleans manteve muito do seu caráter francês, com uma forte influência crioula, devido à intensa migração do Caribe para a Louisiana. Nova Orleans cresceu rápido no século XIX, indo de 50 mil habitantes em 1830 para 150 mil nos anos 1850. Ela foi capturada pela União logo no início da Guerra Civil Americana e escapou de grande parte da devastação que outros estados do Sul sofreram como resultado. Quando Lulu chegou à cidade no início da década de 1880, a população já ultrapassava 20 mil pessoas. Nova Orleans não virou grande cidade industrial, mas a vida de Lulu foi marcada por outro evento nos anos 1890. No final do século XIX, a prostituição era predominante em Nova Orleans, assim como em quase todas as cidades americanas e europeias, em uma escala muito maior do que é hoje. Com o objetivo de regulamentar o comércio e criar áreas específicas para a prostituição, as autoridades municipais de Nova Orleans aprovaram uma portaria em 1897 que estipulava que a prostituição deveria ser limitada a uma área designada da cidade. O famoso Faubourg Tremé, um dos bairros mais antigos da cidade.
Na época, era o principal assentamento de escravos libertos e imigrantes crioulos das Índias Ocidentais, enquanto hoje é famoso por ser o centro de grande parte da cena do jazz da cidade. A nova área designada ficou conhecida como Storyville, assim chamada em homenagem a Sidney Story, o político de Nova Orleans, que foi o pioneiro da legislação para regulamentar a prostituição na cidade. Depois, ele se chocou ao descobrir que seu sobrenome virou sinônimo do Distrito da Luz Vermelha. Foi aqui em Storyville que Lulu realizaria grande parte de suas atividades pelos próximos 20 anos. A prostituição era regulamentada aqui como qualquer outra indústria. As trabalhadoras do sexo se registravam na cidade, comprando o chamado livro azul por 25 centavos, onde anunciavam seus serviços e podiam atuar legalmente. Lulu foi, sem dúvida, a pessoa em Nova Orleans que mais lucrou com a criação de Storyville, como um bairro onde a prostituição podia ser praticada legalmente. As atividades dela nesse sentido são sinônimo do Mahogany Hall. Apesar dos muitos bordéis e salões em Storyville, o Mahogany Hall era considerado o mais luxuoso. Localizado no número 235 da Basin Street, era um bordel de raça mista que empregava cerca de 40 prostitutas ao mesmo tempo. O Mahogany Hall foi construído sob a direção de Lulu a um custo enorme de $40 mil. Era um bordel de 4 andares com 15 quartos com banheiros privativos e 5 salões. Os quartos tinham espelhos e móveis de mogno, enquanto o piso de mármore predominava nas áreas comuns, que contavam com escada em espiral e elevador. Assim, o Mahogany Hall foi construído com o mais alto padrão, e desde o início se identificava claramente como sendo para a clientela mais rica. Lulu acumulou muito dinheiro sozinha nas décadas de 1880 e 1890. A quantia de dinheiro envolvida na construção do bordel, que hoje ultrapassaria facilmente $1 milhão, era considerável. E parece provável que ela também tivesse o apoio financeiro de interesses empresariais ou políticos da cidade para ajudá-la. Após abrir suas portas no início dos anos 1900, o Salão Mahogany rapidamente começou a gerar enormes quantias de dinheiro. Lulu levava uma vida extravagante, comprando roupas e joias caras e sendo anfitriã do estabelecimento. Seus gastos eram tão altos que ficou conhecida como Rainha dos Diamantes do Demimonde e era frequentemente anfitriã no Salão Mahogany, usando uma peruca vermelha com uma tiara no topo e ostentando anéis de diamante em todos os dedos. Os serviços oferecidos no Salão Mahogany eram anunciados pelo Blue Book, por um livro vermelho separado e por folhetos distribuídos a pedido de Lulu. Assim, encontramos o anúncio do número 235 da North Basin Street no início da década de 1910, que traz o nome de Lulu no topo de cada entrada para esse endereço, seguido por Annie Stone, Emma Sears, Irene March, Corinne, Valerie e assim por diante. Lulu, que nessa época já não trabalhava mais como prostituta, mas apenas como madame do Mahogany Hall, também transformou o local em um dos mais famosos espaços de jazz de Nova Orleans. Durante as décadas de 1900 e 1910, pioneiros do jazz, como Jelly Roll, Morton e Joe King Oliver, que mais tarde seria mentor do grande. Louis Armstrong tocou no Mahogany Hall. O próprio Armstrong nasceu no bairro em 1901. Mais tarde, imortalizou o bordel da Lulu no título Mahogany Hall Stomp. Os negócios e atividades de Lulu foram além do Mahogany Hall e da prostituição. Por exemplo, em 1912 ela usou parte dos lucros do Mahogany Hall para abrir um bar chamado Saloon Lulu White, na 1200 Bienville Street, na esquina com a Basin Street e a poucos passos do Mahogany Hall. Em 1906, ela também foi para o oeste por um tempo, para a Califórnia. Aqui, ela demonstrou seu aguçado senso de negócios ao investir na indústria emergente do cinema, que estava em seus primeiros estágios de desenvolvimento, em um lugar chamado Hollywood, nos arredores da cidade de Los Angeles. No entanto, embora ela tenha percebido o potencial da indústria, seus esforços para adquirir um dos maiores estúdios de cinema que estava sendo desenvolvido aqui não deram em nada.
Ela foi passada para trás por um sócio de negócios que a traiu enquanto atuava como seu agente na Califórnia, depois que ela voltou para a Louisiana. O fracasso de Lulu, ao tentar comprar um grande estúdio de Hollywood em 1900, foi só o primeiro de vários contratempos nos negócios nas décadas de 1900 e 1910. Eventualmente, Storyville foi fechado pelo governo durante a Primeira Guerra Mundial. Após a entrada dos Estados Unidos na guerra em 1917, a Marinha dos Estados Unidos da América deslocou a maior parte de seus recursos para cidades portuárias como Nova Orleans. O secretário da guerra, Newton Baker, ficou preocupado que a prostituição ali estivesse distraindo as tropas que iam para a Europa. No fim de 1917, ele pressionou o governo municipal a revogar a lei de 1897 sobre Storyville. Assim, em 1917, a prostituição voltou a ser clandestina em Nova Orleans. O Mahogany Hall entrou em forte declínio quando suas atividades passaram a ser ilícitas. O prédio entrou em declínio e foi vendido em 1929 por $11 mil, muito menos que os $40 mil gastos na construção, especialmente quando se leva em conta a inflação. O interior luxuoso havia se deteriorado bastante com o tempo, segundo o novo proprietário. Um dono de loja de departamento local usou o que havia sido o bordel mais sofisticado de Nova Orleans como depósito para sua loja. Esse não era o único problema de negócios de Lulu. Em 1919, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei Volstead, que abriu caminho para a proibição do álcool na América em 1920. Assim, o outro grande negócio de Lulu, seu bar na rua Bienville, também teve que mudar seu modelo de negócios. Em 1920, ela abriu um estabelecimento para vender refrigerantes. Evidentemente, ela não aceitou essas novas realidades facilmente. Temos uma foto de ficha policial de Lulu depois que ela foi presa em 1920. Aqui, encontramos uma mulher que provavelmente estava no final dos seus 50 anos ou até no início dos 60, sugerindo que ela realmente nasceu em algum momento antes de 1868, como especulado anteriormente. Mesmo assim, todo revés pode ser uma oportunidade. Como muitos outros ex-proprietários de saloons e fornecedores de álcool, Lulu Henley tornou-se uma contrabandista na década de 1920, produzindo álcool principalmente na forma de destilados como rum e whisky. Em destilarias ilegais em Nova Orleans e na Louisiana, embora sua operação não fosse tão grande quanto a de Al Capone em Chicago ou de Lucky Luciano e Meyer Lansky em Nova York e Nova Jersey, Lulu tornou-se figura importante no crime da Louisiana criado pela Lei Seca. Ela era monitorada pelas autoridades e, apesar de repetidas prisões por contrabando de bebidas alcoólicas e por supostamente manter uma casa desordeira, nada se comprovou e ela evitou longos encarceramentos. O que ocorreu com Lulu Henley no final, assim como grande parte de sua vida, permanece um mistério. Historiadores de Nova Orleans creem que ela morreu em 1931 na casa de outra ex-madame, Willie Piazza. No entanto, há evidências conflitantes sobre isso. E um caixa do Banco Nacional de Nova Orleans mais tarde testemunhou que a Lulu White fez um grande saque do estabelecimento financeiro em 1941. Se nada mais, isso atesta a maneira como Lulu Andy se tornou uma das figuras lendárias da Nova Orleans do início do século XX. O Mahogany Hall foi demolido nos anos 1940, mas o primeiro andar do salão de Lulu, na rua Bienville, ainda existe, assim como na época em que Madame do Mahogany Hall construiu seu império. Aqui, a vida de Lulu foi retratada na cultura popular em várias ocasiões. Segundo o historiador Al Rose, de Nova Orleans, em seu livro de 1970 sobre Storyville, a personagem de Mae West no filme Belle of the 90, 1934, foi inspirada em Lulu. Mas, devido ao racismo predominante na sociedade americana da época, quaisquer referências raciais foram removidas do filme. Vários filmes até os anos 1970 também tiveram personagens inspirados nela. Para a nossa próxima história,
Vamos voltar ao Congo do século XIX, onde um jovem foi tirado de casa e exibido como um animal. Otto Benga nasceu por volta de 1883 na floresta próxima ao rio Kasai, na vasta região do Congo, na África Central Ocidental. Benga nasceu como membro do povo Mbuti, um povo da África subsaariana que geneticamente tende a ter baixa estatura. Foi isso que mais tarde levou Benga a ser levado para os Estados Unidos. Além da tendência do Mbuti de afiar alguns de seus dentes em forma de presas. Um visual que dava a Benga uma aparência selvagem para os ocidentais brancos do início do século XX. Esse foi um período brutal na história da região. Durante a chamada Partilha da África, na qual as potências europeias estavam engajadas para adquirir colônias por todo o continente, o rei Leopoldo II da Bélgica havia reivindicado o Congo como seu feudo pessoal. Entre as décadas de 1880 e 1900, um sistema brutal foi implementado pelos belgas aqui, com plantações gerando enormes lucros para Leopoldo na Europa. Em especial, a borracha era altamente procurada, assim como o marfim das presas de elefante. Mas a Force Publique, uma espécie de força policial quase militar que Leopoldo criou para administrar a colônia, usava métodos extremamente brutais, frequentemente decapitando trabalhadores congoleses que eram praticamente escravizados caso não atingissem as metas de produção. Quem era considerado culpado de pegar borracha ou marfim para si, tinha as mãos decepadas. As condições dos campos de trabalho eram igualmente brutais e havia uma taxa de mortalidade excepcionalmente alta. Ao longo de um quarto de século, talvez até 1 milhão de congoleses tenham sido assassinados pelo regime de Leopoldo. Benga também foi uma vítima desse massacre. Sabemos poucos detalhes específicos, mas aparentemente ele se casou bem jovem, ainda adolescente. Ele e a esposa tiveram filhos rapidamente, mas eles foram mortos pelo regime belga no início dos anos 1900. Benga só sobreviveu porque estava em uma expedição de caça com a tribo Mbuti, de onde ele era, quando os belgas atacaram sua aldeia, matando sua esposa e filhos. Assim, Benga já havia passado por um grande trauma em sua juventude devido às ações dos ocidentais brancos. Mas ainda havia mais por vir. Em 1903, um empresário e explorador americano chamado Samuel Phillips Werner chegou ao Congo. Sua presença lá teria graves implicações para Benga. De acordo com o próprio relato de Werner sobre o que aconteceu anos depois, ele comprou Benga por 1 libra de sal e um rolo de tecido. Seu objetivo sempre foi exibir Benga na Feira Mundial, que seria realizada em St. Louis, no estado do Missouri. Nos Estados Unidos, em 1904, Werner foi contratado especificamente para viajar à África, a fim de obter um chamado pigmeu, que os contemporâneos acreditavam ser uma subespécie humana semelhante aos anões. Após a publicação das descobertas de Charles Darwin várias décadas antes, com seu estudo marcante sobre a origem das espécies publicado em 1859, os contemporâneos buscavam ansiosamente elos perdidos na evolução entre humanos modernos e primatas, como macacos e orangotangos. Em um típico clichê racista da época, as pessoas frequentemente acreditavam que esse primata semi-evoluído, ou meio-homem, possivelmente vivia nas selvas da África. Um continente ainda pouco conhecido no final do século XIX e início do XX, o povo Mbuti, com sua baixa estatura e dentes pontiagudos, chamaria a atenção de Werner como pessoas que poderiam ser apresentadas como pigmeus na Feira Mundial. Para realizar esse trabalho, Werner recebeu $8.500, uma quantia considerável para a época. Para adquirir várias curiosidades desse tipo para a Feira Mundial e levá-las de volta para a América para serem exibidas lá. Ele escolheu Benga devido às suas características físicas. Com apenas 1,50 metros de altura e pesando pouco mais de 45 quilos, ele era pequeno o suficiente para ser considerado um pigmeu na América. Além disso, com seus dentes afiados como presas e seus modos congoleses, Benga causaria uma forte impressão nos centenas de milhares de visitantes de St. Louis, tendo adquirido Benga e vários outros indivíduos na prática como escravos.
Décadas após a prática ter sido supostamente abolida no mundo ocidental, Werner retornou à América em 1904. A Feira Mundial foi realizada entre 30 de abril de 1904 e 1º de dezembro de 1904. Embora essas feiras mundiais fossem frequentemente projetadas para exibir uma ampla variedade de maravilhas tecnológicas e outras conquistas da sociedade, Benga foi exibido como parte de uma grande coleção de humanos de várias partes do mundo, que incluía nativos americanos, filipinos e africanos, sendo o mais famoso talvez o chefe Apache Jerônimo, um curandeiro e guerreiro que, na segunda metade do século XIX, liderou os esforços dos nativos americanos para resistir à colonização da região dos Estados Unidos. Aproximando-se do Novo México e do Arizona, Benga foi exibido aqui como um pigmeu, mas a tentativa de engano logo começou a ser ridicularizada. Um editorial de jornal da época comentou que não entendemos muito bem toda a emoção que outros estão expressando sobre o assunto. Otto Benga, de acordo com as nossas informações, é um exemplar normal de sua tribo racial, com um cérebro tão desenvolvido quanto o dos outros membros. Assim, apesar dos esforços de Werner e dos organizadores da feira para retratar Otto Benga, com seus 1,50 metros de altura como um exemplo do elo perdido na cadeia evolutiva, poucos ficaram totalmente convencidos. Benga não levou sua exibição em St. Louis de forma leve, e há relatos de que ele resistiu a Werner e seus captores durante a exposição em St. Louis. Ele e seus companheiros africanos causaram tanta agitação que o 1º Regimento de Illinois das Forças Armadas dos Estados Unidos precisou ser chamado para conter o distúrbio. Benga obviamente impressionou Jerônimo durante essa discussão, e por isso o chefe Apache deu ao africano uma de suas pontas de flecha como sinal de respeito. Com a Feira Mundial chegando ao fim em St. Louis, Werner duvidava do que faria com Benga. Inicialmente, ele retornou à África com vários outros africanos trazidos para a América para a Feira Mundial, mas seu retorno para casa foi conturbado. Ele se casou novamente e sua nova esposa morreu logo depois, desta vez por picada de cobra venenosa. Além disso, Benga não conseguiu se readaptar à vida na África, e quando Werner partiu em sua viagem de volta para a América, Benga tomou a curiosa decisão de viajar com ele. Lá trabalhou e ficou hospedado por um tempo no Museu Americano de História Natural em Nova York. Mas logo surgiu uma disputa entre Werner e o curador do museu, Henry Bumpus, sobre o salário que havia sido solicitado para Benga. Porém, uma solução mais duradoura surgiu com a oferta do diretor da Sociedade Zoológica de Nova York, responsável pelo zoológico do Bronx. Quando o diretor de lá, William Hornaday, ofereceu a Benga um emprego cuidando de certos animais africanos com os quais Hornaday acreditava que Benga teria uma afinidade natural. No entanto, logo Hornaday percebeu que os visitantes do zoológico estavam mais interessados em Benga do que nos animais que ele cuidava. Como resultado, ele decidiu transformar Benga em uma atração. O primeiro dia da exposição foi em 8 de setembro de 1906, e os visitantes podiam encontrar Benga na Casa dos Macacos. Uma placa na exposição dizia: o pigmeu africano Otter Benga, 23 anos altura, 1,50 metros peso, 46,7 kg. Trazido do rio Kasai, Congo, Estado Livre, África Centro-Sul pelo Dr. Samuel P. Werner. Exibido todas as tardes durante setembro no Bronx, Benga foi aprisionado em uma jaula de ferro. Foi instalado ao lado de um recinto maior onde ficavam os primatas do zoológico. A implicação aqui era que Benga era um pouco mais evoluído do que os orangotangos e macacos ao lado dos quais ele residia. As condições eram cruéis. Nativo da África subsaariana, Benga já conhecia climas quentes. Mas essa parte do zoológico era mantida fria de propósito, pois as baixas temperaturas agitavam os primatas e faziam com que eles se comportassem de maneira a gerar interesse dos visitantes do zoológico. Talvez a única coisa que dava um pouco de felicidade a Benga
era o carinho que ele desenvolveu por um orangotango inteligente chamado Do Hong, que sabia fazer truques e imitar o comportamento humano. Desde o início de seu cativeiro ali, o descontentamento de Benga com sua situação era evidente para todos. Artigos de jornal da época o descrevem lançando olhares ameaçadores para os visitantes do zoológico. No entanto, o diretor do zoológico, William Hornaday, defendeu a decisão de colocar Benga ali, argumentando que isso era semelhante a exposições de humanos que ocorreram na Europa durante o século XIX. Enquanto Hornaday defendia sua decisão de exibir Benga no zoológico do Bronx, a presença dos membros da tribo Mbuti ali logo começou a gerar alguma controvérsia. Ao tomar conhecimento disso, clérigos afro-americanos e outros interessados na cidade de Nova York e em outros lugares protestaram junto ao zoológico burocratas e outros funcionários públicos. Em particular, as críticas do reverendo James M. Gordon, supervisor do orfanato Howard para crianças negras no Brooklyn, tiveram peso. Ele logo impressionou o prefeito de Nova York, George B. McClellan Jr., de que a condição de Benger era desumana e uma traição aos negros americanos. Consequentemente, mais tarde, em 1906, Benger foi retirado da exposição no Bronx. No entanto, suas tribulações não terminaram ali. Embora Benger quisesse retornar à sua terra natal, a África, ele não conseguiu obter os recursos ou os meios para isso. Como resultado, ele passou os anos seguintes em vários lugares dos Estados Unidos, conseguindo trabalho ocasionalmente. Primeiramente, isso foi no zoológico do Bronx, até que sua permanência contínua lá foi considerada inadequada. Depois, ele foi entregue aos cuidados de Gordon e colocado no orfanato do Brooklyn que ele supervisionava. Em 1910, Gordon organizou para que Benger começasse a trabalhar em uma plantação de tabaco na Virgínia. Para que ele parecesse mais normal em seu ambiente, Gordon providenciou para que os dentes pontiagudos de Benger fossem cobertos com coroas nessa época. Ele já havia aprendido inglês nessa época. Mesmo assim, o desejo de Benger de voltar para casa permaneceu inabalado. E foi o desespero diante da impossibilidade de fazer isso que causou a tragédia final em sua vida. Benger planejava voltar para casa há anos quando, no verão de 1914, a Primeira Guerra Mundial irrompeu na Europa. Assim, as rotas pelo Atlântico ficaram mais perigosas e viagens não essenciais eram suspensas. Consequentemente, havia pouca perspectiva de Benger conseguir encontrar uma passagem da América para o Congo a curto prazo. Seu desespero o levou ao suicídio. No dia 20 de março de 1916, com cerca de 33 anos de idade, Benger cometeu um suicídio ritualístico. Ele fez uma fogueira cerimonial, removeu as capas que haviam sido colocadas em seus dentes alguns anos antes e tirou a própria vida com um tiro no peito. Ele foi enterrado em uma cova, sem identificação, em Lynchburg, Virgínia. A história de Otter é uma que encapsula muitas das crueldades dessa época. Uma era em que europeus e americanos buscavam uma compreensão mais científica da evolução e do mundo, mas durante a qual cometeram grandes crimes contra pessoas como Benger, o suposto Pygmy. Como resultado, a história dele exemplifica o quão desumanas eram essas exposições e as consequências que poderiam ter. Nos anos 1920, Nova York era centro do crime e do submundo. Uma dessas mulheres que conseguiu sua grande chance em Nova York foi Stephanie St. Clair, mas nem tudo foi um mar de rosas. As circunstâncias do nascimento e da infância de Stephanie St. Clair não são 100% claras, mas acredita-se que ela nasceu na ilha de Guadalupe, no Caribe, na véspera de Natal de 1897. Ela era de ascendência africana e acredita-se que sua mãe era uma mulher chamada Felicienne, mas nada se sabe sobre seu pai. Apesar de ser mãe solteira, provavelmente de origem humilde, Felicienne trabalhou duro e conseguiu mandar sua filha para a escola. Ou seja, ela era mais instruída que muitos rivais criminosos que enfrentaria nos anos seguintes na América. Mais tarde em sua vida, ela criou uma história dizendo que na verdade era da França. Mas isso fazia parte da automitificação de St. Clair. Algumas fontes afirmam que,
Quando St. Clair era adolescente, ela teve que deixar a escola para cuidar de sua mãe, que estava muito doente. Ela trabalhou durante esse período, economizou dinheiro e, após a morte de sua mãe, finalmente deixou a pequena ilha onde havia crescido e partiu para Montreal. Quaisquer que sejam os detalhes exatos de seu nascimento e infância, sabemos que ela acabou embarcando para os Estados Unidos em algum momento da década de 1910. Isso pode ter ocorrido em 1911, quando ela era adolescente, ou após a Primeira Guerra Mundial. É inegável que ela morava em Nova York como jovem de 20 e poucos anos. No início dos anos 1920, ela se mudou para o Harlem, que desde o fim do século XIX havia se tornado uma região predominantemente afro-americana de Nova York. Aqui especula-se que ela tenha se apaixonado por um pequeno criminoso chamado Duke, mas a situação piorou quando ele tentou prostituí-la e foi baleado em uma briga de gangues logo depois. Alguns meses depois, supostamente, St. Clair tinha um novo namorado chamado Ed, com quem ela começou a vender drogas. Depois de alguns meses, ela já tinha feito cerca de $30 mil e queria deixar Ed. Ao contar para ele, Ed tentou enforcá-la, mas ela o empurrou com tanta força que ele bateu a cabeça em uma mesa, fraturou o crânio e morreu logo depois. Grande parte dessa especulação sobre a infância de St. Clair é derivada de um romance biográfico de Raphael Conviron, chamado Madame St. Clair Wren de Harlem, ou Madame St. Clair, Rainha do Harlem em inglês. O quanto disso é verdade é incerto, mas do que podemos ter certeza é que ela entrou nos 40 Ladrões, uma gangue criminosa centenária da cidade, originada na década de 1820. Em breve, ela se envolveria com jogos de azar ilegais. Stephanie St. Clair tornou-se famosa por seu envolvimento no jogo do bicho, também chamado de jogo dos números. Isso surgiu devido à política racial da época, que em grande parte excluía os afro-americanos de investir em Wall Street. O jogo do bicho, também chamado policy banking, era uma forma complexa de burlar essa proibição. Os administradores do policy banking contratavam controladores, mensageiros e escriturários em sedes de bancos e financeiras, todos em sua folha de pagamento. Eles também administravam loterias ao mesmo tempo, que em muitos aspectos eram alternativas para aqueles que queriam investir nos mercados de Nova York. As pessoas preenchiam os bilhetes de loteria ou bilhetes de policy fornecidos pelos operadores do jogo do bicho. Esses bilhetes eram então levados até os bancos e casas financeiras onde os funcionários, os chamados runners do jogo do bicho, investiam certas quantias de dinheiro em determinadas coisas, dependendo dos detalhes dos bilhetes de loteria. Assim, as pessoas do Harlem, em grande boom econômico nos anos 1920, podiam investir dinheiro em Nova York, sem que os responsáveis pelas operações financeiras da cidade soubessem quem investia dinheiro. Outros simplesmente apostavam nos resultados financeiros do dia em Wall Street e nos bancos. Se as autoridades investigassem, os chefes do jogo do bicho alegariam administrar apenas uma loteria comunitária inocente. O jogo do bicho era em grande parte uma aposta ligada ao setor financeiro de Nova York e ilegal pelas leis da época. St. Clair começou a se firmar como uma figura importante no jogo do bicho do Harlem a partir do início dos anos 1920. Não está claro como ela obteve o capital inicial para começar. Pode ter sido pelo tempo no tráfico, mas não há certeza. Seus contemporâneos a viam como uma mulher arrogante, mas sofisticada e instruída, com temperamento feroz que frequentemente voltava contra rivais. A personalidade de St. Clair a ajudou a ter sucesso nesse negócio. Na década de 1920, ela já recebia uma boa renda com uma porcentagem das apostas no jogo do bicho. Ela também gerenciava versões da loteria. Uma das mais populares era uma loteria com números diários da Câmara de Compensação de Nova York. Quem apostava com St. Clair escolhia um número de 1 a 999. As apostas geralmente eram pequenas, sendo que uma moeda de 5 centavos já era considerada uma aposta significativa. Mas, com milhares de participantes diariamente, a quantia de dinheiro envolvida podia se tornar muito grande com o tempo. St. Clair e sua equipe geravam os números vencedores a partir de 2 números: valor diário de compensação para bancos membros da Câmara de Compensação de Nova York e saldo de crédito do Banco da Reserva Federal. A loteria de St. Clair
era um jogo que recompensava o conhecimento sobre o mercado de ações e o mundo financeiro de Nova York. Havia muito dinheiro envolvido e muitos do submundo de Nova York participaram do negócio dos números nos anos 1920 e 1930. Como resultado, St. Clair ficou rica com isso e ficou conhecida em toda Manhattan como Queenie, mas os moradores do Harlem a chamavam de Madame St. Clair. Em 1930, um jornalista de Nova York estimou que ela possuía cerca de $500 milhão, equivalente a quase 10 milhões hoje. Embora ela também possuísse vários apartamentos e casas no Harlem, a entrada de St. Clair no submundo do Harlem não durou muito tempo. Seu principal rival no jogo do bicho no norte de Nova York era Dutch Schultz, nascido Arthur Flegenheimer, do Bronx. Schultz, chefão da máfia famoso pelo temperamento explosivo e violência, tornou-se um grande criminoso de Nova York nos anos 1920 ao entrar no contrabando de bebidas alcoólicas. No fim dos anos 1920, ele já empregava mais de 100 pessoas e era considerado por alguns promotores de Nova York como o inimigo público número 1. Ele era fortemente ligado à máfia local e a nomes como Charles, Lucky, Luciano e May Lansky. Eles o viam como imprevisível, especialmente com o fim da lei seca no início dos anos 1930. Schultz começou a se envolver nos negócios de St. Clair. Ele deu um ultimato: ou entregava todo o negócio, ou pagava uma boa porcentagem dos lucros. Muitos outros cederam à pressão de Schultz, mas St. Clair não seria um deles. No início dos anos 1930, Stephanie reuniu seus clientes para uma forte oposição a Schultz. Ao descobrirem que gerentes e donos de negócios no Harlem coletavam apostas para Schultz, eles os confrontaram violentamente, invadindo e destruindo as lojas. Durante uma campanha de intimidação, Madame St. Clair publicou anúncios nos jornais do Harlem, incentivando moradores a apostar com os pretos. Ela quis dizer para não apostarem no Schultz, mas sim apoiarem ela como mulher negra local. Schultz respondeu rapidamente com uma campanha de intimidação contra St. Clair, que logo escalou para sequestros e assassinatos. Chegaram até a colocar um contrato pela cabeça de Stephanie, levando St. Clair a começar a usar uma série de casas seguras no Harlem. No seu auge, a brutalidade da campanha fez St. Clair se esconder sob um monte de carvão para não ser morto pelos homens de Schultz em um confronto. Por causa disso, ela manteve um perfil discreto e passou seus negócios criminosos para seu principal capanga, Ellsworth Bumpy Johnson. Ao final do conflito, mais de 40 pessoas haviam sido mortas. O conflito entre St. Clair e Dutch Schultz acabou com a vitória de Stephanie. Isso ocorria mais pela política imprevisível do submundo de Nova York nos anos 1930 do que por ações de St. Clair. A relação entre Schultz e Lucky Luciano, líder da máfia italiana em Nova York desde o fim dos anos 1920, sempre foi tensa. E as coisas chegaram ao limite quando Schultz desobedeceu a uma ordem direta da comissão liderada por Luciano. Na época, Schultz era acusado de fraude e evasão fiscal por Thomas Dewey, importante promotor especial de Nova York. Então ele fez planos para matá-lo, apesar de a comissão da máfia tê-lo alertado para não fazer isso, temendo uma repressão caso Dewey fosse assassinado. Como resultado, a comissão decidiu deter Schultz. Em 23 de outubro de 1935, ele foi baleado enquanto estava no vaso sanitário de um restaurante em Newark, Nova Jersey. Ele faleceu no dia seguinte pelos ferimentos. Enquanto agonizava, St. Clair enviou um telegrama para Schultz dizendo: "Como você planta, assim você colherá", e a assinou como Madame Rainha da Política. O telegrama supostamente virou manchete em todo o país. Enquanto enfrentava Dutch Schultz, St. Clair também se envolvia em disputas frequentes com a polícia de Nova York. Isso se devia tanto ao seu envolvimento com o jogo do bicho quanto ao seu ativismo em Harlem. No fim dos anos 1920, ela publicou anúncios em jornais locais para informar afro-americanos sobre seus direitos, e se fossem abordados ou detidos pela polícia. Isso levou, com o tempo, ao seu surgimento como líder comunitária. Essas duas coisas juntas fizeram de Stephanie o alvo de uma campanha da polícia de Nova York. E em dezembro de 1929 ela foi finalmente presa.
Ela foi condenada por jogos de azar e outros crimes, recebendo 8 meses de trabalhos forçados em uma casa de correção. St. Clair saiu da casa de correção no final de 1930, com uma determinação de se vingar das autoridades policiais de Nova York. Isso ocorreu quando investigações lideradas pelo juiz Samuel Seabury foram iniciadas para apurar corrupção na política, polícia e judiciário de Nova York. St. Clair logo começou a fornecer informações privilegiadas para a comissão Seabury, alegando que policiais de toda a cidade assediavam os banqueiros negros do jogo do bicho. Operadores como ela, enquanto faziam vista grossa para aqueles associados a organizações criminosas mais estabelecidas. O testemunho dela acabou levando à prisão ou demissão de um tenente da polícia e de 13 policiais de base. St. Clair ganhou destaque em Nova York nos anos 1930 ao se firmar como operador independente do jogo do bicho em Harlem. Enfrentou o temido gangster Dutch Schultz e se vingou dos policiais que conspiraram para prendê-la. No final da década de 1920, sua infâmia continuou a crescer em 1936, quando ela decidiu entrar em um contrato de casamento não legal com o bispo Amru al-Mu'minin Sufi Abdul Hamid, um ativista racial excêntrico e polêmico de Nova York na época, cujos discursos antissemitas lhe renderam o apelido de Hitler Negro. Hamid dizia ter nascido perto das pirâmides do Egito e discursava em comícios na cidade usando turbante e capa. Na verdade, ele era de Massachusetts. Quando ele e St. Clair se envolveram em meados dos anos 1930, ele já era conhecido por cortejar a comunidade germano-americana e fazer discursos inflamados contra os judeus da cidade. O contrato dele e de Stephanie, em 1936, previa casamento em teste por 1 ano. Se funcionasse, eles se casariam formalmente, mas isso nunca aconteceu. Hamid foi infiel e teve vários casos. Ao descobrir o caso dele com Madame Fu Fatan, cartomante jamaicana, St. Clair atirou nele 3 vezes em 19 de janeiro de 1938. Apesar de Hamid ter sofrido apenas um ferimento leve no ataque, com a bala de raspão, St. Clair foi acusada de tentativa de assassinato. Durante o sensacional julgamento que se seguiu, Hamid admitiu ser, na verdade, Eugene Brown, mas isso não mudaria muita coisa. Stephanie disse em sua defesa que confrontou Hamid por tratá-la com crueldade e que a arma disparou durante a luta entre os ex-amantes. O juiz não se convenceu, afirmando que St. Clair, abre aspas, vinha vivendo de sua astúcia durante toda a vida e a sentenciou a 2 a 10 anos de prisão. Ela foi enviada para cumprir sua sentença na penitenciária feminina de Bedford Hills, ao norte da cidade de Nova York, no condado de Westchester. St. Clair foi solta da prisão no início dos anos 1940. Pouco se sabe sobre sua vida depois disso, e ela intencionalmente manteve um perfil muito mais discreto durante esses anos. Não haveria mais anúncios em jornais declarando os direitos da comunidade afro-americana de Nova York, nem tentativas de voltar ao submundo do crime da cidade. Apesar de não comandar mais seu império do jogo do bicho, ela continuava rica devido a investimentos inteligentes e se aposentou em uma mansão em Long Island, enquanto fazia negócios legítimos e legais nas décadas de 1940 e 1950. Bumpy Johnson, associado dela e sucessor de St. Clair como rei do Harlem, morou com ela nos últimos anos e escrevia poesias em sua casa em Long Island. As raras menções às suas atividades comerciais nesses anos vêm de suas declarações e mostram uma mulher feliz, com a aposentadoria tranquila. Ela morreu em Nova York em 1969 aos 72 anos. Quando ela faleceu naquele dezembro, os jornais não trouxeram nenhuma notícia sobre a morte da ex-Madame St. Clair. Ao pensar no século XIX, uma pessoa tem que vir à mente. Rainha Vitória. Menos conhecida era sua afilhada sob tutela, uma princesa africana que sofreu muitas dificuldades. Boneta nasceu Moba Aina em 1843 em Okodan, sudoeste da atual Nigéria. Aina nasceu como membro de alta patente dos Egbado, ou Yuá, um povo da tribo Yorubá que, em meados do século XIX, compunha grande parte da população da África Ocidental.
ao redor da Nigéria, Benin e Togo. Além disso, a posição de Aina dentro do Egbado era semelhante à de uma princesa. No entanto, sua terra natal era uma região altamente volátil há 2 séculos, sendo uma das principais áreas de onde as potências europeias negociavam escravos, que eram então transportados para o Novo Mundo, particularmente para as plantações de açúcar no Caribe e nas antigas colônias britânicas da América do Norte. Esse comércio geralmente envolvia africanos vendendo outros. O poderoso Império Songhai governou grande parte do interior da África Ocidental, onde hoje é o Mali, durante esses séculos. Escravizavam seus próprios compatriotas africanos para vendê-los a comerciantes britânicos, franceses, portugueses e holandeses, ao redor do Senegal. Perto da Nigéria, o reino de Daomé dominava o sul do Benin desde o início do século XVII. Os governantes de Daomé serviam há muito como intermediários de traficantes britânicos e franceses de escravos na África Ocidental. Os exércitos do reino de Daomé invadiam regiões vizinhas, capturavam centenas de escravos e os vendiam para as potências europeias nos portos do sul do Benin, que por sua vez os transportavam através do Atlântico. Tudo isso começou a mudar em meados do século XIX, após o parlamento britânico aprovar o Ato de Abolição da Escravidão em 1833, proibindo o tráfico de escravos no Império Britânico. A resposta foi lenta na África Ocidental e as incursões para capturar escravos continuaram ocorrendo. Na década de 1840, a aldeia de Aina, ou Kodan, foi vítima de uma dessas incursões pelo reino do Daomé em 1848. Tragicamente, os pais dela foram mortos durante o ataque, junto com muitos outros membros mais velhos da comunidade. A Aina, no entanto, foi poupada e, como consequência, acabou na corte do rei Geso de Daomé quando tinha apenas 5 anos de idade. As circunstâncias pelas quais Aina adquiriu seu nome e acabou na Inglaterra estavam totalmente ligadas à missão do capitão Frederico E. Forbes na África Ocidental. Em 1850, Forbes foi enviado para a região como capitão do navio da Marinha Real Britânica, o His Majesty's Ship Bonetta. Sua missão era atuar como agente da coroa britânica e representante da Rainha Vitória na negociação de um novo relacionamento entre o Império Britânico e o rei Geso do Daomé. Agora que o tráfico de escravos havia sido proibido, Geso parecia não estar disposto a aceitar que o tráfico de escravos havia acabado. Ou então achava difícil entender exatamente o que era. Forbes explicou para ele. Assim, Geso seguiu uma prática já estabelecida ao lidar com os traficantes de escravos europeus, dando ao capitão do navio alguns escravos de presente. Aina foi uma das pessoas que Geso presenteou a Forbes em 1850. Embora o tráfico de escravos estivesse no fim, Forbes aceitou os escravos. Em nome da Rainha Vitória, Aina foi prontamente batizada e Forbes lhe deu um novo nome europeu, como nome cristão. Ele a chamou de Sara, mas para o sobrenome deu a ela tanto o seu próprio nome quanto o nome do navio. Assim, Omobaina tornou-se Sarah Forbes Bonetta e logo ela estava a caminho da Inglaterra. Um dos primeiros registros sobre Sarah pode ser encontrado no diário do capitão Forbes. Enquanto eles estavam a caminho de volta para a Inglaterra em 1850, ele comentou sobre o comportamento louvável e a inteligência dela. Após chegar à Inglaterra, ela foi posteriormente apresentada à Rainha Vitória no castelo de Windsor. Na época, a rainha tinha 31 anos. Ela também escreveu favoravelmente sobre a inteligência de Sarah em seu diário. Talvez o mais impressionante seja que Bonetta já parecia ter um domínio avançado da língua inglesa, uma precocidade que certamente deve ter impressionado a rainha. Esse primeiro encontro com Vitória foi um momento de grande importância para a vida de Sarah. Impressionada com sua jovem protegida africana, a monarca concordou em pagar e apoiar a educação de Sarah. Foi disponibilizado dinheiro para isso, e ela passou a fazer parte da casa real. Isso não quer dizer que Sarah tenha sido criada como membro da casa real, apenas que ela era associada a ela e financiada pela rainha. A tutela dela estava em outro local.
o capitão Forbes precisou entregar sua responsabilidade por ela, pois poucos meses depois, seus deveres o levaram de volta à África Ocidental, onde morreu em 1852. Assim, Sarah foi enviada para Gillingham, em Kent, para ser educada na casa do reverendo James Shone, um famoso missionário, e de sua esposa Elizabeth. Mesmo assim, ela seguia encontrando-se com a rainha. Em janeiro de 1851, foi apresentada a Vitória pela quarta vez, sendo a jovem africana sua protegida. A vida de Sarah nos anos 1850 deve ser entendida no contexto do trabalho missionário britânico do século XIX. Após a abolição da escravidão, a ideia estava ganhando cada vez mais força entre os círculos reformistas na Inglaterra, que, em vez de serem vendidos como escravos, os povos da África deveriam ser civilizados e ensinados sobre os benefícios de uma vida cristã e civilizada como a dos europeus. Indivíduos como o reverendo Chouan estavam na linha de frente desse movimento missionário e de cristianização. Como uma garota africana que havia respondido tão bem à vida na Inglaterra, Sarah era vista como alguém que poderia ser educada e treinada para ser missionária também. Se ela fosse enviada de volta à África para trabalhar em escolas e outras instituições que os missionários britânicos estavam estabelecendo em sua terra natal, poderia se tornar um grande trunfo para o movimento de cristianização e missionário. A rainha Vitória certamente estava ciente disso. Ela conhecia bem o trabalho dos missionários africanos. Esse desejo de enviar Sarah de volta para os missionários na África Ocidental foi agravado por preocupações sobre o impacto do clima inglês sobre ela. Em 1851, com cerca de 8 anos de idade, ela desenvolveu uma tosse forte e, consequentemente, foi decidido enviá-la de volta para a África. Sarah estudou na Escola Memorial Annie Walsh, dirigida por Julia Emily Sass em Freetown, de 1851 a 1855, no atual território de Serra Leoa. No fim de 1855, aos 12 anos, Sarah voltou à Inglaterra, vinda de Serra Leoa. Essa foi a ocasião de mais uma audiência com a rainha. Um sinal do carinho que a rainha tinha por ela pode ser encontrado na forma como se referia à sua jovem protegida, carinhosamente como Sally. De fato, alguns anos depois, Sarah até compareceria ao casamento da filha de Vitória, Alice, com Luís IV Grão-Duque de Hesse, em meados da década de 1850. Era necessário tomar uma decisão sobre o rumo futuro de sua vida, sendo determinado que sua educação básica havia sido concluída e que ela não retornaria para Serra Leoa. Como resultado, nos anos que se seguiram, na segunda metade da década de 1850, Sarah foi colocada sob os cuidados da senhora Sophia Welsh, com quem morou em Brighton, em East Sussex, na costa sul da Inglaterra. Ela ganhou um certo status de celebridade em toda a Inglaterra durante esses anos como a curiosa princesa africana, que havia sido acolhida pela rainha Vitória, e de quem se dizia possuir grande inteligência. No começo dos anos 1860, em um evento na Inglaterra, Sarah conheceu James Pinson, Lábulo Davis, um comerciante nascido na África que havia se anglicizado e acumulado uma fortuna considerável, negociando entre a Inglaterra e a África Ocidental. No decorrer de suas atividades mercantis, ele também se tornou uma figura proeminente nos círculos missionários britânicos, tanto lá quanto na Inglaterra. Davis entrou em contato com a rainha Vitória para expressar seu interesse em Mary e Sarah, um acordo ao qual a rainha se mostrou favorável, apesar da diferença de idade entre eles. Na época do pedido de Davis, Sarah tinha cerca de 18 anos, enquanto ele próprio era um viúvo de 33 anos. Como resultado, há algumas indicações de que Sarah não estava totalmente feliz com o casamento. Mesmo assim, o casal se casou em 14 de agosto de 1862 na igreja de São Nicolau, em Brighton. De forma apropriada, o casamento foi celebrado pelo bispo de Serra Leoa. Após o casamento, os recém-casados se mudaram para a África. Eles se mudaram para Freetown, Serra Leoa,
onde Sara viveu de 1851 a 1855 e logo tiveram filhos. Em 1863 nasceu uma menina, que recebeu o nome de Vitória em homenagem à rainha. Outro sinal da conexão íntima entre a monarca e Sara é demonstrado pelo fato de que a rainha concordou em ser madrinha da criança. Em 1867, durante uma visita à Inglaterra, Sara apresentou a menina de 4 anos à rainha Vitória. Mais 2 crianças vieram nos anos seguintes. Em 1871, Arthur nasceu, e 2 anos depois, em 1873, outra menina, Stella, foi recebida pela família Davis. No entanto, a saúde de Sara estava se deteriorando durante esse período. Em certo momento, ela pegou tuberculose. Essa doença infecciosa era particularmente disseminada globalmente durante o século XIX e não havia cura eficaz. O melhor tratamento era moderar o estilo de vida e tentar viver em um clima favorável, já que a doença afeta principalmente os pulmões. Assim, em algum momento da década de 1870, Sara mudou-se para a Madeira, uma ilha ao largo da costa noroeste da África, sob o controle de Portugal, como ainda é hoje. Aqui, o clima era mais hospitaleiro do que em Serra Leoa. Ela parece ter ido com hesitação apenas com o marido, que enfrentava problemas nos negócios. Nessa época, sua filha mais velha, Vitória, já morava novamente na Inglaterra. Estudava no colégio Cheltenham, em Gloucestershire. E, infelizmente, Sara morreu de complicações associadas à tuberculose na cidade de Funchal, na Madeira, em 15 de agosto de 1880, com cerca de 37 anos de idade. O vínculo duradouro entre Sara e a rainha é evidenciado pelo fato de que a filha de Sara ia visitar a rainha quando, no fim de agosto, na Inglaterra, soube da morte da mãe na Madeira. Assim, 30 anos depois de a rainha Vitória ter registrado suas primeiras impressões sobre Sara em seu diário, os laços entre a monarca e a garota da Nigéria ainda eram bastante evidentes. Em homenagem a ela, seu marido ergueu um obelisco de granito de quase 3 metros como monumento próximo à sua cidade natal, no atual oeste de Lagos. Está escrito: em memória da princesa Sarah Forbes Boneta, um testemunho da notável história da mulher que homenageia. Para nossa última história, vamos voltar ao século XIX na Virgínia, onde um homem escravizado elaborou um plano genial para conquistar sua liberdade. Henrique Brown nasceu na plantação Hermitage, condado de Louisa, Virgínia, em 1815 ou 1816. Pouco de sua infância foi registrada, exceto que ele foi escravizado desde o nascimento e alguns detalhes sobre sua família. Em sua autobiografia, Narrativa da Vida de Henrique Caixa Brown, escrita por ele mesmo, ele mencionou ter um irmão e uma irmã, além de lembrar de seus pais com carinho. Quando tinha 15 anos, ele foi enviado para Richmond para trabalhar em uma fábrica de tabaco. Brown descreveu o seu próprio dizendo: "Nosso Senhor era incomumente bondoso e, ao se mover com sua dignidade, parecia um Deus para nós. Mas, apesar de sua bondade, embora soubesse muito bem das ideias supersticiosas que formávamos sobre ele, nunca fez o menor esforço para corrigir nossa impressão errada, mas parecia até satisfeito com o respeito reverencial que tínhamos por ele." A vida de Brown era cheia de trabalho árduo e não recompensado, mas ele estava em uma situação melhor do que a maioria de seus colegas escravizados. Por ser um ótimo trabalhador, William Barrett o recompensava com roupas elegantes e algum dinheiro. Quando jovem, Brown fez amizade com uma mulher chamada Nancy. Depois eles se apaixonaram e se casaram. Juntos, eles tiveram 3 filhos, todos nascidos escravizados devido ao partes principal. Brown morava com sua esposa e filhos em uma casa que ele alugava, mas isso logo mudaria. Nancy e as crianças eram propriedade de um Sr. Lee, de uma plantação vizinha, o que significava que o destino deles dependia desse homem. Brown não queria se separar da esposa nem dos filhos, então ele pagava ao senhor de sua esposa cerca de $50 por ano, para que ele não vendesse sua família. Infelizmente, o Sr. Lee traiu Brown.
Em agosto de 1848, enquanto Nancy ainda estava grávida do quarto filho, eles foram vendidos para uma fazenda na Carolina do Norte. Como de costume, Brown saiu de casa para trabalhar, mas quando voltou, não havia ninguém em casa. Ao ouvir a notícia, Brown ficou arrasado. Ele não tinha como salvá-los e tudo o que pôde fazer foi chorar por sua família. Brown lamentou a perda da família por meses. No entanto, depois disso, ele ficou determinado a escapar da escravidão. Quando era menino, sua mãe havia lhe transmitido fortes valores cristãos. Brown era um homem de Deus e, com essa fé, criou coragem para elaborar um plano que lhe permitiria se tornar um homem livre. Brown sabia que não conseguiria realizar essa tarefa sozinho, então pediu a ajuda de um colega do coral da igreja. Seu amigo James Anthony Smith era um afro-americano livre e estava mais do que disposto a ajudar. Depois disso, eles conseguiram a ajuda de um homem branco chamado Samuel Alexander Smith. Samuel Smith era sapateiro e apostador e simpatizava com a causa abolicionista. Ele concordou com o plano, desde que recebesse algum dinheiro em troca. O plano de Brown consistia em enviar a si mesmo em uma caixa de Richmond para a Filadélfia, já que lá a escravidão havia sido abolida. O plano dele era, claro, muito único e criativo, mas ao mesmo tempo extremamente perigoso. Para que o plano fosse adiante, Brown pagou $86, quase $3.000 em valores atuais, para Samuel Smith. Era mais da metade de suas economias, mas um risco que ele aceitava correr. Smith então foi para Filadélfia e conversou com membros da Sociedade Anti-Escravagista da Pensilvânia. Os abolicionistas com quem ele conversou incluíam James Miller McKean, William Steele e Cyrus Burley. Esses homens o aconselharam sobre como executar com sucesso o plano de fuga. Smith foi orientado a enviar Brown pelo correio para o escritório de Passamore Williamson. Isso porque Williamson era um abolicionista, secretário da Sociedade Anti-Escravagista da Pensilvânia e membro do seu comitê de vigilância. Para que a fuga desse certo, Brown primeiro precisava sair do trabalho. Então ele queimou dolorosamente o dedo até o osso com ácido sulfúrico. No dia seguinte, em 29 de março de 1849, ele entrou em sua caixa, que foi pregada e fechada por seus cúmplices. A caixa em que Brown viajaria foi enviada como carga seca. Ninguém imaginaria alguém se encolhendo em uma caixa de 90 centavos de comprimento, 78 centavos de profundidade e 60 centavos de largura. A caixa na qual ele viajou foi forrada com tecido de lã e baetas para tornar as coisas um pouco menos desconfortáveis. Só havia 3 pequenos buracos para o ar. Além disso, para comer, ele só tinha um pouco de água e alguns biscoitos. A caixa também indicava qual era o lado correto, com as palavras "este lado para cima" escritas em letras grandes na caixa. Apesar dessa jornada potencialmente perigosa para Brown, valeu 100%, ele escreveu. Se você nunca foi privado de sua liberdade como eu fui, não pode imaginar a força dessa esperança de liberdade, que era para mim, de fato, uma âncora para a alma, tanto segura quanto firme. Durante a viagem, Brown foi transportado de diversas formas. Sua caixa foi primeiro transportada em uma carroça. Depois disso, ele viajou de trem até que seu caixote chegasse ao porto. Depois disso, ele foi carregado em um barco a vapor. Assim que essa etapa da viagem foi concluída, ele foi colocado em outra carroça que o levou para outro trem. Na última parte da viagem, ele foi transportado por uma balsa ferroviária e finalmente entregue em uma carroça após 27 horas de transporte. Na caixa havia indicações claras para os trabalhadores de que ela deveria ser manuseada com cuidado, assim como qual era o lado correto para cima. Apesar disso, a caixa foi manuseada de forma brusca várias vezes e frequentemente estava de cabeça para baixo. Mas felizmente, Brown passou despercebido. Durante uma parte de sua jornada de 27 horas, a caixa de Brown ficou de cabeça para baixo por um bom tempo. Por causa disso, ele achou que poderia estar à beira da morte.
Brown escreveu que estava decidido a vencer ou morrer. Senti meus olhos inchando como se fossem saltar das órbitas, e as veias das minhas têmporas estavam terrivelmente dilatadas, com a pressão do sangue sobre minha cabeça. Felizmente para Brown, 2 homens procurando onde sentar viram a caixa, a colocaram corretamente no chão e sentaram-se nela. Brown disse que foi por causa disso que ele foi aliviado de um estado de agonia. A caixa com Brown dentro foi recebida por William Steele, James Miller, McKinnon, Williamson e outros membros do Comitê de Vigilância da Filadélfia, em 30 de março de 1849. Quando a caixa foi aberta, Brown disse: "Como vão, senhores?" Em seguida, ele recitou um salmo da Bíblia, o que impressionou os homens presentes. A história de Brown foi excelente. Muitos dentro dos círculos abolicionistas acreditavam que isso seria uma ótima publicidade para o movimento, aumentando seu apoio. No entanto, havia outro ponto de vista que afirmava que se esse caminho de fuga fosse divulgado, ninguém mais conseguiria usar o mesmo método. Assim, isso deveria permanecer em segredo. O sapateiro que ajudou Brown, Samuel Smith, tentou ganhar dinheiro enviando outros escravizados de Richmond para Filadélfia. No entanto, em 8 de maio de 1849, ele foi pego, preso e julgado. Devido às suas ações, ele foi condenado a 6 anos e meio na penitenciária do estado. James Smith, o afro-americano livre, se encontrou em uma situação semelhante após ser preso em 25 de setembro por algo parecido. Apesar de ter sido julgado, James Smith teve a sorte de não receber nenhuma pena de prisão. Depois foi solto. A fuga de Brown foi celebrada por sua criatividade e considerada um milagre postal moderno. Além disso, destacou a melhoria e o aumento da comunicação entre os estados por meio do serviço postal do governo. Isso viria a desempenhar um papel importante no movimento abolicionista. Embora o Sul tenha tentado controlar a literatura abolicionista por meio do serviço postal, eles já não conseguiam mais fazer isso. Milhares de panfletos, cartas e outros materiais chegaram ao Sul. Então, desde que a privacidade fosse respeitada, qualquer pessoa podia enviar cartas e pacotes com praticamente qualquer coisa. Isso, é claro, preocupava o Sul escravagista. Apesar das opiniões divergentes sobre compartilhar ou não a história de Brown, ele não queria mantê-la em segredo. Brown estava eufórico com a sensação de liberdade e extremamente orgulhoso de sua conquista. Logo, Brown se tornou um símbolo do movimento pela liberdade da ferrovia subterrânea e usou sua incrível história para criar uma nova vida para si mesmo. Depois, Brown se tornou um orador conhecido pela Sociedade Anti-Escravidão e conheceu Frederick Douglass. Em maio de 1849, ele recebeu o apelido de Caixa depois de falar na convenção da Sociedade Anti-Escravidão da Nova Inglaterra, em Boston, sobre as pessoas escravizadas e seu desejo de liberdade. Em setembro de 1849, ele publicou sua autobiografia, A Narrativa de Henry Caixa Brown, em Boston. Foi escrita com a ajuda de Charles Stearns. 2 anos depois, ela foi publicada em Manchester, Inglaterra. No mesmo ano em que Brown saiu de sua caixa, o novo dono da família dele entrou em contato com ele. Brown teve a chance de comprar sua família, mas por algum motivo ele recusou. Brown tentou manter essa informação em segredo, mas logo foi criticado por causa de suas finanças e por não ter se esforçado mais para recuperar sua família. Com o dinheiro que ganhou com seu livro e palestras, Brown e seu amigo James Smith criaram um panorama itinerante chamado O Espelho da Escravidão, de Henry Box Brown. Naquela época, panoramas itinerantes eram uma das formas de entretenimento mais populares, especialmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. O panorama de Brown foi um dos primeiros sobre o tema da escravidão. Ele foi apresentado no Nordeste dos Estados Unidos e durou de abril até agosto de 1850. O Boston Daily Evening Traveler o chamou de um dos melhores panoramas atualmente em exibição. Tudo isso chegou a um fim repentino. Isso se deveu à Lei dos Escravos Fugitivos de 1850. A lei permitia que Brown fosse capturado e preso novamente.
Como ele não estava mais seguro nos Estados Unidos, ele embarcou para a Inglaterra em outubro. Na Inglaterra, ele continuou com seu panorama, que durou 10 anos. Depois disso, ele se aventurou em outras formas de entretenimento. No entanto, Brown sempre focou no tema da escravidão. Brown se apresentava centenas de vezes por ano, e dizem que suas apresentações o levaram a todas as cidades da Inglaterra. Brown até atuou em várias peças, mas sua carreira como ator foi de curta duração. Na década de 1860, ele se apresentava em shows como mágico sob os nomes de Professor H. Box Brown e Príncipe Africano. Enquanto estava na Inglaterra, Brown se casou com Jane Floyd, filha de um operário de estanho. Depois tiveram uma filha, Anne, e um filho, Edward. Em 1875, Brown e sua nova família voltaram aos Estados Unidos, onde ele seguiu apresentando seu número de mágica. Um dos seus truques envolvia entrar na caixa que lhe deu a liberdade. Brown continuou se apresentando até a velhice. Sua última apresentação ocorreu em Brantford, Ontário, Canadá, em 26 de fevereiro de 1889. Apesar de não terem sido encontrados registros de apresentações, certos documentos, como registros fiscais, indicam que suas apresentações continuaram até o início da década de 1890. Acredita-se que ele tenha morrido em Toronto em 15 de junho de 1897, com 81 ou 82 anos de idade. Obrigado por assistirem à compilação. Se chegou até o final, meu agradecimento especial. Me diga o que você achou do vídeo aí embaixo nos comentários. E se tiver outras sugestões, não deixe de colocá-las também nos comentários. Se quiser mais vídeos assim, avise. E de qualquer forma, espero que vocês estejam inscritos e com as notificações ativadas para receber todos os meus vídeos assim que eu postar. Isso é tudo por hoje, então vejo todos vocês no próximo Forgotten Lives. Obrigado.